Saudações! Vamos tratar hoje sobre a exclusão do crédito tributário. Artigo 175. Excluem o crédito tributário, inciso 1º, a isenção, inciso 2º, a anistia. Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja excluído, ou dela consequente. A isenção. Artigo 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica, sendo o caso, o prazo de sua operação. Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante em função de condições a ela peculiares. Artigo 177. Salvo disposição em lei contrário, a isenção é extensiva. Não é extensiva. Inciso 1º, as taxas e as contribuições de melhoria. Inciso 2º, aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. Artigo 178. A isenção, salvo se concedida no prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso 3º do artigo 104. Artigo 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei, o contrato para sua concessão. Parágrafo 1º. Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho referido nesse artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando automaticamente seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção. Parágrafo 2º. O despacho referido nesse artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155. Anistia. Artigo 180. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei a que concede. Inciso 1º. Aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos que, mesmo sem qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou dissimulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele. Inciso 2º. Salvo disposição em contrário, as infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas, naturais ou jurídicas. Artigo 181. A anistia pode ser concedida, inciso 1º, em caráter geral, inciso 2º, limitadamente. A linha A. As infrações de legislação relativa a determinado tributo. B. As infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza. Artigo C. A determinada região do território da entidade tributante em função de condições a ela peculiares, sob condição do pagamento de tributos no prazo fixado pela lei que é conceder ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade administrativa. Artigo 182. A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão. Parágrafo único. O despacho referido nesse artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155.